Vamos lá. Começar. Olá, pessoal. Nos bastidores da Doma de hoje, nós vamos falar um assunto bastante interessante que se refere à participação das mulheres no mundo dos cavalos. O Leonardo está aqui para trazer alguns esclarecimentos para a gente, né? Com relação às profissões que hoje estão disponíveis para as mulheres, inclusive que elas estão despontando, e também como atleta, ou seja, na área também de treinamento e dom. Leonardo, com você. Vamos lá. Bem, isso é um assunto legal, né? Que as mulheres estão aí sempre brigando por um espaço, né, no mercado de trabalho. Hoje existe uma igualdade grande, né, nesse sentido, mas ainda no cavalo, os homens ainda são maioria, né? Mas no Brasil, né? Então a gente tem aí algumas experiências de viagens internacionais, né? Então, como já falei aqui, em 2014 eu fui para a França, fiquei 22 dias na França, nos Jogos Equestres Mundiais, sendo o técnico de rédeas do Chile, né? E lá, e assim, a gente hoje, o mundo globalizado, a gente acompanha, né? Mas a presença de mulheres nos centros equestres na Europa é muito grande, né? Inclusive, na rédeas, que é a modalidade que eu mais acompanho, tem mulheres belgas que vão muito bem e de outros países também, né? O bacana, quando a gente fala em esporte, é que normalmente não tem muita diferenciação, né? Mulheres e homens competem juntos, né? Diferente do vôlei, do futebol, né? No esporte, a mulher compete junto. Então, o único esporte que, pelo menos que eu acompanho, né? Não posso falar de todos, mas mais na área que eu trabalho, é o tambor, onde se criou uma categoria feminina, né? E aí, quando tem uma prova de tambor, tem todas as categorias, onde corre todo mundo misturado. E aí tem uma prova específica feminina que foi criada, inclusive, para trabalhar nos rodeios, né? Dar mais glamour aos rodeios, tendo essa categoria feminina. Fora isso, todo mundo compete igual. Inclusive os animais também, né? Macho e fêmea, compete tudo junto. A única separação é por idade, né? E aí, a gente, comentando da Europa, a gente tem também nos Estados Unidos, onde as mulheres estão também muito presentes, tá? Claro que, estatisticamente, quando se fala em treinamento, em competição, né, elas ainda são em número menor. Mas no dia a dia do centro equestre, elas estão realmente muito presentes. Tratando, cuidando do asseio dos animais no dia a dia, e a gente percebe que realmente as mulheres têm um pouco mais de cuidado, são normalmente mais organizadas, né? Isso é uma situação bacana. Bem, eu lido com isso diariamente aqui com minha esposa, né? Que a gente está todo dia aqui no rancho, e realmente ela cuida mais, ela quer manter mais arrumado, quer manter mais limpo. Claro que existem exceções, mas o homem normalmente ele toca o barco mais sem prestar atenção nessas situações, né? E aí é por isso que muito na Europa, nos Estados Unidos, se quer mulher, porque elas têm esse quesito aí diferenciado, né? Agora, quando a gente fala em trabalho no dia a dia de centro equestre, né? A gente não está falando, por exemplo, na medicina veterinária, por exemplo, né? A gente tem aí hoje, eu não sei estatísticas, né? Não sei números, acho que até você tem alguns dados desse aí, depois você fala para a gente, né? Mas hoje a mulherada na veterinária está muito presente na medicina veterinária, né? Bem, quando se fala em pet, né, elas predominam completamente, mas elas também estão trabalhando muito em equinos também, né? Então, a veterinária, a zootecnista, né?
administradora, né? A gente tem aí muita mulher fazendo curso de gestão e equicultura. Curso de gestão e equicultura, tem muita mulher fazendo também, né? Mas assim, e elas têm essa habilidade e capacidade de treinamento também, né? Na Doma, a gente não tem tanta mulher participando, mas elas são completamente capazes. Às vezes, algumas se acham um pouco mais fracas de porte físico e acham que vão encontrar dificuldade com isso, e não é verdade, né? Quando lhe falta essa força física, a paciência vai ser muito mais presente e o resultado normalmente é igual, né? Então, a gente tem tido aqui nossos cursos presenciais com bastante mulheres, né? E a minha esposa, ela que dorme os potros dela, ela que mexe. Tem horas realmente que tem um pouquinho mais de dificuldade, mas é só você seguir trabalhando, manter a sequência que o resultado vem, né? Essa é a experiência que eu tenho aí claro, com minha esposa e com várias outras mulheres que fizeram curso comigo e que algumas seguem trabalhando com isso e vão muito bem. A gente percebe, né, Leonardo, pela procura das mulheres pelos seus cursos de Doma, não que exatamente elas vão exercer a Doma, né? Mas muitas estão fazendo cursos de veterinária, zootecnia e tal, e querem fazer o curso com uma forma de melhorar o seu relacionamento com os cavalos, né? Mas, assim, o que você percebe de diferente, né, entre uma mulher e um homem, né? A gente percebe que as mulheres são mais delicadas, né? Às vezes elas têm um receio até de chegar de uma forma mais brusca nos animais. Você percebe isso também? Elas têm um certo cuidado, uma certa cautela, um zelo, né? É isso aí. Então, assim, as mulheres estão mais presentes, elas têm procurado curso, elas têm nos acompanhado aí, né, nas redes sociais. E quando você tem essa filosofia, né, que a gente prega aqui de não violência, de paciência, de doma racional, elas logo se conectam com essa situação, né? Então, a mulher normalmente ela é mais cuidadosa, acho que é o próprio instinto materno da mulher, né? Ela gosta de cuidar mais, ela gosta de dar mais atenção, né? E aí isso que realmente faz diferença. Eu me lembro, eu acho que eu já contei aqui em alguma outra entrevista dessa, de uma situação de uns 2, 3 anos atrás, que um amigo dos Estados Unidos me pediu aqui um estagiário, fosse lá para trabalhar com cavalos e tal, mas ele queria uma mulher. E na época eu falei, mas não pode ser homem? Ele falou, não. Era para um gringo, né? Para trabalhar numa área de um gringo, uma área de treinamento de apartação, se não me engano. E o cara falou, não, só quero se for mulher. Mulher é mais cuidadosa, mais limpa, é mais organizada e tal. E a gente percebe que isso é verdade, né? Eu me lembro das vezes, né, que a gente vai para os Estados Unidos, que a gente vê assim os cavalos que são cuidados por mulheres, né, eles realmente têm um algo diferente. Elas conseguem fazer algo diferente, né? Bem, quero deixar bem claro aqui que não é para generalizar, né? Então, temos também homens que trabalham muito bem, que são organizados, que são limpos, que têm todos esses predicados também. Mas, quando a gente compara, normalmente as mulheres têm mais esse tipo de comportamento, né? E agora, outra coisa importante dizer, quando se fala em doma, né, quando se fala em manejo dia a dia com cavalo, a gente, pelo menos aqui em casa, e com muitas mulheres que fizeram curso, a gente tem que estar sempre
reforçando aquela situação de não mimar os animais, né? Porque, como elas são mais carinhosas, às vezes tem um puxãozinho de orelha que a gente precisa dar, né? De colocar limites e dar diretrizes, principalmente aos potros, né? Às vezes elas deixam passar isso e isso pode nos dar problema depois, problema comportamental, né? Então, eu estou sempre aqui com minha esposa falando, não deixe de fazer isso, né? Dê limites ao seu cavalo, né? Então, isso é importante que a gente esteja sempre focado nessa situação. E eu brinco com as meninas para elas não tratarem o cavalo como se fosse um mascote, né? Então, essa situação de mimar, a gente sabe que não é uma situação legal no treinamento de cavalos. O que eu percebo também bastante durante os cursos, né, que você sempre chama a atenção delas com relação à energia de se pôr no redondel, né? Que elas vão bem na maciota e aí o animal, se deixar, inverte o papel ali, né? Só que depois elas entendem, fazem e vem o resultado. Elas entendem que realmente tem que trabalhar com atitude, com energia no redondel, né? Perfeitamente. Então, assim, é essa energia, né, que é essa atitude que a gente sempre fala, e a gente tem que diferenciar a atitude de violência, então são coisas completamente distintas, né? Às vezes você tem que pedir isso um pouco mais, né? Mas quando elas entendem, fazem perfeitamente e coloca muito homem no bolso também. Uhum. E o legal é a reação, né, das mulheres, principalmente quando você faz aquela apresentação inicial, né, a reação delas, da aproximação, do relacionamento entre o animal e o domador, é diferente entre o homem e as mulheres, né? Você percebe que É uma desperta mais relação, atenção. uma relação mais afetiva, né? Elas se encantam mais, não se encantam mais, os homens também se encantam. Cansei de ver homem barbado e chucro chorando no Cano do Redondel porque viu uma cena dessa, né? Mas é uma cena que realmente encanta e elas se comovem mais, né? Mas, assim, na parte de treinamento, né? Elas, assim, que passou por nós, pelo menos, né? A gente tem visto aí as meninas que fizeram o curso online, fizeram o curso presencial e que nos mandam também vídeos, nos mandam fotos, né? Aquela foto tradicional em cima do cavalo, né? E é muito bacana, porque assim, a mensagem que a gente tem que deixar aqui para elas é que é possível. Então, volto a falar, às vezes reclamar, mas eu não tenho a força do homem, não tem problema, você vai conseguir fazer igual, né? Aí a única coisa é que às vezes vai demorar um pouco mais, você vai ter que ter um pouco mais de paciência, né? A minha esposa, né, estou usando bastante minha esposa aqui de referência, porque a gente trabalha todo dia direto, e ela às vezes reclama, mas eu não tenho a resistência que você tem, né? Às vezes eu não consigo pular em cima do cavalo, porque eu sou baixinha, né? Então, natural, normalmente a mulher tem um porte menor do que o homem, mas isso não faz dela pedaço, né? Ela é uma mulher inteira. O que acontece é que você vai ter que buscar outros artifícios, né, para poder subir no seu cavalo, de repente levar lá um banco, como a gente já usou para ajudar alguns meninos, e a própria ajuda, né, da mesma forma que a gente, às vezes, no curso ajuda um homem e ajuda uma mulher. A ideia é ajudar e fazer acontecer. Mas, nesse sentido ainda, eu venho estimulando ela há muito tempo a ir para a academia, fazer exercícios rotineiros, né? Manter esses exercícios em academia, assim como eu faço, assim como eu algumas vezes relaxo, começo a descuidar da alimentação, começo
a deixar de fazer exercício e quando entro no redondel também sinto as mesmas dificuldades, né? Então, isso é uma coisa que não é para as mulheres, é para todos. Então, domar cavalo precisa um mínimo de condicionamento físico, né? Então, assim, você está dentro do redondel, de bota, de calça jeans, correndo na areia pesada, domando um bicho, um ser vivo aí de 500 quilos. Quer dizer, você precisa ter um mínimo de aporte físico, não é só para os homens, né? E também, e aí, quer dizer, aí ela começou a trabalhar, né? A ir para a academia, se estimular mais, e aí quando, depois de um tempo na academia, ela começou, no dia a dia, montando a cavalo, se sentir melhor, se sentir mais forte, e aí vira uma engrenagem, né? Você vai na academia, você se sente melhor, você monta melhor, então você não quer deixar de ir para a academia, porque senão você vai deixar de ter aquele resultado, né? Mas isso é uma coisa importante a ser dita para as meninas, mas que não é dispensado aos homens. Todo mundo precisa ter um condicionamento físico. Principalmente no que se refere a profissionalismo, né? Então, eu, por exemplo, toda vez que... Quantas vezes eu fui dar uma apresentação que eu não estava com fôlego, tem até um vídeo na internet aí, né? Uma vez que eu estava na Tecnoshow comigo, lá em Rio Verde, que eu estava um pouco fora de forma, com o microfone aqui, e eu respirando aquela respiração ofegante, nego zoando, né? Pô, o cara tá cansado, não sei o quê e tal. Quer dizer, isso é feio para um profissional. Se eu me propus a fazer aquilo, eu tenho que estar... Claro que às vezes você pega um cavalo que é um pouco mais chato, né? E não é igual um jogador de futebol, por exemplo, que cansou no campo e fica na banheira lá sentado, né? Ou esperando a bola chegar. Você está com um cavalo ali. Se você não tiver um mínimo de condição, você pode se machucar, né? Então, essa é a ideia, que se o cara quiser ser profissional, ele tem que estar em dia, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos para mexer com cavalo, que eu tive a oportunidade de fazer uma clínica lá, foi em 2008, né? Eu fui para o congresso em Ohio, fiquei lá, eu fiquei 20 dias lá, e aí, no último fim de semana, eu dei essa clínica. Mexi em 3 cavalos, e 3 cavalos chatos. E eu me lembro que eu me preparei muito. Pô, estava correndo todo dia, estava me alongando e tal. E cheguei lá, o que aconteceu? Veio o primeiro cavalo, era um cavalo chato. A ideia era que tivesse só uma apresentação e depois ali uma roda de conversas para explicar, apesar do meu inglês ruim, mas foi possível. Mas o que aconteceu é que não veio um só cavalo, vieram 3. E eu tive que dar conta dos 3 e dei, porque na época eu estava bastante em forma. E me considero em forma hoje também, apesar dessa quarentena e de estar uns dias parados. Mas naquela época, 2008, né, 12 anos atrás, a facilidade de eu entrar em forma era muito maior do que hoje. Então, hoje eu tenho que estar mais frequente nos exercícios, na academia, para conseguir me manter em forma, né? Mas eu só estou falando tudo isso aqui porque, normalmente, as meninas têm uma tendência a reclamar de que não tem tanta força e tal, e que isso as dificulta, né? É importante que a gente entenda que uns têm umas dificuldades, outros têm as outras, e você não faça dessa dificuldade uma pedra no seu caminho, né? Que você busque estar em forma, estar em dia, né? E que você vai conseguir sair desse problema de outra forma, né? Então, eu me lembro a Bianca, que veio aqui no penúltimo curso, né? Bem pequenininha, magrinha, mas na hora de subir também parecia uma pluma, né?
Então, tem os prós e os contras. Né? Uhum. Ela, inclusive, sempre tem enviado os vídeos. Ela doma ao pé da letra, trabalha descalça, tal, né? É legal. Ela tem os bezerros dela também, né? Que cria dentro de casa, é legal. Uhum. Ela adora, ela ama isso aí. Uhum. E aí ela já tinha toda essa filosofia, e aí veio aqui e aprendeu a técnica e hoje está usando. Né? Então, citamos ela, mas são muitas outras. Sim. Que hoje já estão se realizando com isso aí também. E é um detalhe também, isso que a gente acabou de falar, que eu vejo muito nas mulheres. Elas, quando elas realmente vêm fazer o curso, por mais que às vezes elas não são nem daquela área, né? Tem um animal por hobby, eu gosto de animal por hobby. Você percebe que elas gostam do animal, elas vêm porque elas gostam do cavalo. Porque normalmente você não percebe muito nos homens, né? Muitos homens trabalham, mas não tem aquele vínculo assim amoroso, pelo menos não demonstra, né, pelos cavalos, né? Mas as mulheres são diferentes nisso. A verdade é que assim, como existe uma tradição do homem mexer, do homem domar, e existe também uma tradição, o nome mesmo já diz, a doma tradicional, né, que o cara aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô. Então a gente vê que tem muitos caras, né? E eu fui assim por um tempo, há muitos anos atrás, que se alguma coisa saía do controle, você já botava a faca no meio dos dentes e já partia para a doma tradicional, né? Isso ainda acontece com alguns, né? E a mulher já não, a mulher já tem uma coisa mais de querer ganhar e tal, né? Mas essa afetividade que eu comentei agora. E o homem, ainda que seja afetivo, que ama e tal, ainda tem aquela coisa, alguns, né? Tem aquela coisa do machão, né? Brinquei ainda agora, já vi muito machão chorando no fundo do redondel, né? Por emoção de ter visto aquilo, né? E às vezes fala, caiu um cisco no meu olho, né? Falei, nada, está chorando mesmo, né? E isso é legal. Eu sou muito emotivo e é importante o homem usar dessa emoção e sentir isso aí, que é isso que faz bem, né? Mas quanto a essa coisa do cara, às vezes, de repente, faltou recurso, faltou imaginação e de repente entrar pro tudo ou nada, né? Às vezes se torna um pouco mais agressivo. Ainda acontece, mas o importante é o quê? Que eles estão buscando a forma tradicional, né? E aí isso é uma situação que você deve criar no seu dia a dia, de mudar esse comportamento, e aí você vai trabalhando isso aí, você vai se tornando esse comportamento um hábito, e aí você muda a sua forma de mexer, né? E é legal, né? Eu me lembro, agora no último curso também, veio a Danila, né, que é professora, não tem nada a ver com cavalo, começou a fazer aulinha de equitação agora, e mais algumas outras que falam, nossa, não é só domar, né? É essa filosofia de como se comportar, de como trabalhar com os bichos e de como, às vezes, transportar isso para o seu dia a dia, para a sua rotina, dentro de uma escola, dentro de casa, com um filho, com um aluno, seja. É o que eu sempre falo, né? Que, para mim, na verdade, isso não é uma técnica de dom, é uma filosofia de vida. Uhum. E é interessante, né? Pesquisando um pouco sobre o assunto, nos Estados Unidos, falando um pouco do trabalho em si, né, que envolve as mulheres, né, no dia a dia dos cavalos. 80%, né, da mão de obra lá nos Estados Unidos são as mulheres que fazem, né? Inclusive tem uma que eu citei, até eu não peguei até o nome dela aqui, é a Isabela Padovan, que ela trabalhou vários anos lá nos Estados Unidos, né, e fazendo esse trabalho que o tratador faz aqui, limpar a baia, cuidar de tudo, né? E aí ela cita que 80% da mão de obra lá desse tipo de trabalho são as mulheres que fazem. Então aqui a gente não consegue imaginar aqui no Brasil uma mulher está limpando baia. A gente sabe o que acontece, né? Mas a mulher às vezes até pela própria delicadeza
é uma minoria que faz isso, né, Leonardo? Você que está no dia a dia aí também, são poucas as mulheres que dedicariam um tipo de serviço, né? E outra coisa que também acontece no Brasil é um pouco de preconceito, entendeu? Com essa situação, eu não vou limpar cocheira, né? E nos Estados Unidos, não. Lá, os proprietários limpam cocheira, né? Lá, o cara está trabalhando com cavalo, né? Ele não está, não, eu sou o treinador, eu não faço. Eles fazem tudo que for necessário. E, na verdade, essa foi uma diferença muito grande que me impressionou quando eu comecei a ir lá para ir em eventos de cavalo, que eles realmente metem a mão na massa, entendeu? Então, não existe esse preconceito que tem no Brasil, né? E lá, como você falou, você vai nos eventos lá, é muita mulher cuidando, limpando e fazendo trança em cavalo, e dando banho, e mantendo a cocheira limpa, mantendo o ambiente limpo. Você vê lá, nas cocheiras, eles enfeitam as cocheiras. Eu sempre falo isso aqui, né, que nos Estados Unidos, eles não falam que eles vão para uma prova, eles falam que eles vão para um show. E realmente é um show, eles fazem ser diferente, né? Às vezes a gente fala, mas nos Estados Unidos ele quer copiar os gringos e tal, e tem que copiar mesmo, eles fazem diferente, eles são diferentes nesse sentido. E as mulheres, sem dúvida, têm uma participação gigantesca nessa diferença que se tem, né, no dia a dia do trato com os cavalos lá, né? E no Brasil, não. Mas está melhorando, sim. As mulheres estão se aproximando, as próprias estudantes, né, estão se aproximando. É importante dizer que a gente tem muita aluna, né, nas faculdades em São Paulo que vão para o curso e às vezes não quer domar, mas quer aprender como lidar, quer aprender comportamento, psicologia, natureza de cavalo, quer aprender como abordar, e isso faz uma diferença muito grande na situação de uma veterinária, de uma zootecnista, né? Porque aí é outro preconceito que ela vai encontrar no caminho. É uma mulher que se formou em veterinária e, de repente, vai para o campo, para uma fazenda, para um aras que seja, e normalmente os peões machucros vão testá-las, né? Vão ver se o cavalo está ali, pega lá, né? Vão rir, vão desdenhar, né? Mas é bacana quando essa mulher se preparou, né? Que ela sabe trabalhar com cavalos, sabe manejo, sabe comportamento, e na ocasião que ela for desafiada e que ela realmente consiga cumprir esse desafio, né? Ela ganha uma moral dentro da propriedade e os caras começam a baixar a cabeça e, a partir desse momento, ela começa a ser tratada diferente, né? Isso é uma situação que, infelizmente, acontece, tá? Mas também acontece com homens, também acontece comigo. Às vezes, eu vou para o interior do país, vou lá para o fundão do Mato Grosso, Rondônia e tal, e aí, normalmente, quando a gente chega de viagem, a gente chega arrumadinho, né? Camisa, uma bota engraxada, uma calça limpa e tal. Quando, às vezes você chega na fazenda assim, nego olha e como quem fala, ih, vem esse almofadinho aí lá de São Paulo querer ensinar sobre cavalo aqui pra gente, né? E aí a hora que entra no redondel, a conversa muda, né? A hora que você monta no cavalo, a conversa muda. O cara, não, realmente o cara sabe fazer. E aí você acaba ganhando esse prestígio, acaba ganhando essa moral, você não precisa falar nada, só precisa fazer, né? Então, se você souber fazer, você não precisa falar, não precisa estar tentando ganhar isso na conversa. Você chega lá, mete a mão na massa, faz, e as pessoas vão te respeitar por isso, né? Aconteceu bastante, acontece comigo até hoje, né? Foi dito inicialmente, né, Leonardo, que hoje é comum você encontrar
uma veterinária, né? Trabalhando com animais de grande porte, mulheres na zootecnia, fisioterapeutas trabalhando com ecoterapia, né? E muitas também administrando centros equestres, né? Porque as mulheres, por sinal, são muito boas administradoras, né? E agora, na doma, em treinamento, a gente sabe que isso tem menos. Você conhece aqui no Brasil alguma mulher que tenha ganho destaque nisso, vem fazendo um serviço assim, nesse sentido ou não? Sim, em treinamento, sim, tem várias, né? A gente tem na rédea, né? Na modalidade rédea, temos a Renata Risse, que é uma ótima treinadora e que se destaca em meio aos homens, né? No tambor, temos vários meninos que correm pau a pau com os homens ali, né? Tem bastante, né? Quando a gente fala em adestramento, né? Em hipismo clássico, a gente vê mulheres que realmente estão lá no topo da performance, igual aos homens. Existem essas mulheres, né? Mas, claro que percentualmente, como é muito mais homens se destacam, né? Mas a gente ainda vai ver aí mais mulheres presentes, mais mulheres alcançando aí o topo do pódio, o topo do pódio, né? E é legal, esses dias mesmo minha mulher estava me mostrando um vídeo na internet de uma menina magrinha, pequenininha, foi lá, buscou um Mustang selvagem, domou um Mustang selvagem, e aí é uma instituição que não se pode vender Mustang, né, nos Estados Unidos, mas eles fazem alguma coisa, tipo, eles adotam esses Mustangs, domam e depois vendem em prol dos próprios Mustangs, né, para alimentar, porque agora eles não têm tanto pasto como tinha antes, né, e aí eles precisam de ajuda. Mas eu acompanhei um pouco da série e, pô, muito bacana, assim, era realmente muito selvagem. E ela magrinha, assim, pequenininha, e no dia a dia, trabalhando ali com paciência e tal. E é muito legal. Depois, assim, você vê o resultado que ela consegue, a cumplicidade que ela consegue com o cavalo, essa parceria, esse companheirismo, e que é possível que se ganhe, né? E aí, claro, como a gente mesmo fala, né? Quando você ganha a confiança do cavalo, você faz ele vestir a camisa do seu time, você faz ele vestir a camisa do seu uniforme. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente. O legal é que isso deixa bem claro, né, Leonardo? Que aí não é o uso da força, né? Um animal aí que tem 10, 12 vezes o seu peso, né? Tanto um homem ou uma mulher pode dominar da forma que eles dominam, né? Então, não é a força, é a maneira de trabalhar o animal. É maneira de trabalhar. Aí, é claro que algumas vezes o cara ser um pouco mais forte, né? Às vezes ele fala, pô, mal o seu tamanho, né? Eu sou grande, tenho quase 100 quilos. Às vezes me facilita. Num cavalo, por exemplo, que nunca colocou cabresto, e você vai colocar o cabresto a primeira vez, e esse cavalo vai tentar fugir. E a força e o meu peso nesse momento ajuda. Mas uma pessoa leve também vai conseguir, só que vai demorar um pouco mais. Então, você vai fazer um trabalho de horsemanship, né, que é o trabalho de chão, mais apurado, você vai fazer guia, você vai ensinar ele a sair das pressões do cabresto, até você dar sequência em todo aquele processo até montar, né? Então, às vezes, né, a pessoa até olha o nosso sistema de doma, eu não consigo fazer isso aí é perigoso, não sei o quê. Não, mas não é para ser só assim. A gente tem outros artifícios, a gente tem várias ferramentas que fazem com que a gente consiga chegar ao mesmo resultado. E as mulheres estão aí para provar isso. Uhum. Legal. Então, hoje foi um dia dedicado às mulheres, né, Leonardo? Hoje falamos um pouco aí. Para animar também as mulheres, que tem muitas, às vezes, que querem fazer curso, mas pelo fato de eu ser mulher, será que eu consigo ou não? Você gosta de animal, vale a pena tentar, né, Leonardo?
Não, sem dúvida. Eu ainda não conheci aquela que não tenha conseguido, né? Eu conheci aquela que teve dificuldades e precisou de ajuda. Assim como algumas vezes eu também precisei de ajuda, né? E não foram poucas e provavelmente vou precisar mais vezes. Então, assim, a ideia é que a gente possa ser humilde o suficiente para pedir ajuda no momento que ela for necessária, mas que não desistamos dos nossos sonhos, né? Que a gente possa nos manter firmes no nosso propósito. E eu te dou 100% de certeza de que você, mulher, que queira trabalhar com cavalo, que você que queira viver dentro do mundo equestre, dentro de um centro equestre, você consegue. Eu não tenho dúvida disso. Bem, eu sempre falo aqui que os americanos amassaram barro lá atrás e a gente copia aqui e eles já tem a fórmula pronta e normalmente a gente copia o que eles fazem, principalmente quando a gente fala no mundo do quarto de milha, né? E nos Estados Unidos, na Europa, já estamos nos mostrando que isso é possível, né? Como você mesmo falou aí, Emerson, né, de estatística, 80% das mulheres estão presentes no dia a dia de um centro equestre, né? No dia a dia de trabalho diário, de asseio dos cavalos, que seja, né? Mas elas estão aumentando no treinamento, aumentando na doma, e é o que a gente vai ver. Isso está acontecendo no mundo inteiro, em qualquer profissão. Não vai ser diferente conosco. Bom, muito legal. Isso aí foi digamos, umas dicas para quem ainda tem dúvida, né? Principalmente para as mulheres, deve ou não ingressar nesse mundo do cavalo, ou seja, para ter como profissão, ou simplesmente para melhorar o relacionamento com os bichos. Ou simplesmente para saber o que é certo, Isso. entendeu? Que às vezes a gente tem aí mulheres que administram áreas, mulheres que são proprietárias de áreas, e que ela não vai fazer, mas ela sabe como fazer e o que deve ser feito, né? E isso já é o suficiente para fazer a diferença. Então, quantas pessoas já nos procuraram e falaram, eu não vou domar, mas eu quero saber o que é possível, como é possível para eu poder orientar, de repente não ficar na mão do treinador, do domador, do peão, de quem quer que seja. Então, se você tem o conhecimento disso, com certeza você vai fazer diferença. Legal. Bom, então vamos encerrando esse tema, né? Se você que acompanhou, você homem, você mulher, se tiver alguma dúvida com relação, alguma sugestão, pode mandar para a gente e dá um like aí para o canal e se fortalecendo. E não deixa de clicar no sininho para receber novas notificações. Sempre você vai estar recebendo semanalmente o que nós temos de novo para você, tá bom? É isso aí. É isso aí, Léo. Valeu, pessoal. Obrigado. Meninas, estamos juntos aí, nos acompanhem aí na internet e não desistam, tá? É um mercado próspero, tenho certeza que tem um lugar para você no mercado de cavalo, tá bom? Bem, hoje a gente falou mais dos meninos, mas claro que estamos aqui trabalhando em prol de todas as meninas, dos meninos. Esperamos você no nosso próximo vídeo e não esqueça de deixar o seu like aí, tá bom? Abraço, pessoal. Tamo junto. Valeu.